Fala galerinha, beleza? Mais um react aqui no canal e o vídeo de hoje é especialíssimo, é dessa lenda da guitarra. O react de hoje é sobre o mestre dos mestres, o Stevie Ray Vaughan, o SRV, que mudou completamente a perspectiva da guitarra do mundo, a perspectiva sobre calibre de cordas. É uma coisa que a gente vai conversar bastante nesse vídeo daqui. Lembrando que quem votou no Stevie Ray Vaughan, no SRV, foram vocês, através do enquete lá no meu Instagram. Toda semana eu posto lá uma enquete nos meus stories. Qual o próximo react que vocês querem ver? E aí vocês votam e eu trago o vídeo aqui. Então já me segue lá no Instagram para votar na próxima enquete. E já comenta aí embaixo quem são os guitarristas que vocês querem que participem das próximas enquetes, beleza? Vai lá, segue lá. E a carreira do Steve, infelizmente, foi muito curta. Ele nos deixou no ano de 1990, mais de 30 anos atrás. Então, infelizmente, na internet a gente não tem um rig rundown dele completo, feito bonitinho e tal. Mas a gente tem dezenas, diversos vídeos de várias pessoas tentando desvendar de onde vem o som de guitarra dele, como é que faz para reproduzir. E observando tudo isso, eu cheguei na conclusão de que nesse vídeo aqui, para vocês, como tem muito conteúdo já falando sobre o Steve, eu vou demonstrar 3 situações. Uma delas é o próprio Steve falando, dando entrevistas, falando sobre suas guitarras. Tem uma ligação telefônica que é incrível, que ele descreve todo o equipamento que ele utilizou na época. Vou mostrar também o técnico de guitarra do Stevie Ray Vaughan, que é o René Martinez, que hoje, atualmente, é o técnico de guitarra do John Mayer, que eu mostrei lá no vídeo do React do John Mayer, se você não viu ainda, dá uma sacada aí no card. Então tem essa entrevista também interessantíssima com ele, e tem também um site incrível, que é esse SRV Archive, que esse aqui é lindo, perfeito, maravilhoso para quem quer saber tudo sobre o Stevie Ray Vaughan, tudo que envolve a carreira dele, biografia, quantidade de informação gigante, fala sobre a discografia dele, tem detalhes sobre as apresentações ao vivo, logicamente bastante coisa sobre o equipamento. Enfim, eu acredito que esse site aqui é onde está mais concentrado tudo que a gente pode saber sobre o mestre, mas bora começar já de cara com uma entrevista dele no ano de 1985, uma entrevista numa televisão do Canadá, em que ele toca um pouco, fala um pouco sobre a forma dele de tocar, e é bem interessante. Vamos nessa. He was named Musician of the Year at the... O entrevistador já começa dizendo, velho, ele vem lotando todas as casas que ele vem se apresentando. Ele ganhou um Grammy e foi votado aí como o músico do ano, numa votação aí de blues. When did you fall in love with the guitar? Immediately. E o entrevistador já pergunta, quando é que você se apaixonou pela guitarra? Ele, imediatamente. Quando é que você começou a tocar? Ele começou a tocar a guitarra com 7 anos, pegando emprestado as guitarras do irmão dele, já começando a tocar. E ele diz que a primeira coisa que ele tentou tocar foi isso daí. Ou seja, desde criança já estava vidrado na sonoridade do blues. Eles falam um pouco sobre blues. O Steve fala que o blues é como se fosse um pai, e tem, por exemplo, como seu filho, o rock and roll é um dos filhos do blues, o jazz é outro filho do blues, a própria música pop. E aí o entrevistador pede para ele mostrar as diferenças de, por exemplo, uma forma de tocar que seria mais pop e uma forma de tocar que seria mais bluesy, que, como o próprio Steve fala, tudo depende da forma que você toca, da quantidade de sentimento que você coloca naquilo. E aí quando o entrevistador pede para ele mostrar um exemplo disso daí, de como seria tocar sem sentimento e tocar a mesma coisa, sendo que imprimindo, colocando o sentimento, soando mais blues, o Steve responde imediatamente, velhão, foi mal, mas eu prefiro tocar sempre com sentimento mesmo, saca? É o meu jeito, velho. E o entrevistador, beleza, toca com sentimento aí então. E ele faz isso daí. E ele fala que depende muito do sentimento que você quer imprimir, do que você quer demonstrar. Você pode tocar essa passagem um pouco mais melódica, mais bonita, mais tranquila, mais calma. Ou você pode sentar a mão, né? Or you can sting it, you know. E tirar um tipo de sentimento, um tipo de timbre, um tipo de som, um tipo de expressão totalmente diferente. E o entrevistador pergunta, realmente, velho, só através da guitarra você consegue demonstrar diversos tipos de emoção. E quando você toca dessa forma, com emoção, você sente
essas emoções que você está demonstrando aí no instrumento? O Steve responde na hora, na lata: se eu não sentisse, eu nem deveria estar aqui. If I didn't, I shouldn't be there. Exactly. O entrevistador pergunta: quando é que você começou a ter esses sentimentos? E o Steve responde: você sente primeiro e depois você aprende como fazer. Você demora uma vida inteira para aprender a fazer, para aprender a tocar, que é exatamente o que eu faço. Eu simplesmente toco e toco e toco. Ele fala que ele não cronometra, não conta, enfim, um tempo que ele toca, ele simplesmente toca e toca todo dia e toca e toca. É isso. E aí ele fala meio baixinho: eu só faço tocar porque é um instrumento bonito, é uma mulher bonita. E aí ele fala sobre a relação dele com a esposa. Ele diz que a primeira esposa dele, na real, é a primeira guitarra dele, que é a guitarra, que não é essa guitarra que ele tá tocando aí. Essa que ele tá tocando aí no vídeo é um Strato branca, que veio um pouco depois. A primeira que todo mundo conhece ele, que é a Strato Sunburst, que foi a que originou a guitarra assinatura dele, que é a que ele chama de primeira mulher, primeira esposa, que ele pede pra buscarem aí no vídeo, aí no meio da entrevista. Observe aí que quando o entrevistador pergunta sobre a guitarra, ele diz que é uma 59, é uma Fender 59, mas que se a gente for aqui no arquivo, no SRV Archive, nas guitarras, aqui está a guitarra que ele está se referindo, a guitarra que ele está mostrando lá no vídeo, que é exatamente a número 1, que hoje está na posse do irmão dele, do Jimmy Vaughn. E aqui tem informação muito interessante que diz que o Steve achava que era uma 1959, mas que o René Martinez desmembrou toda a guitarra e viu que tinha lá um ano de 1963 estampado no corpo e 1962 estampado no braço. O Steve achava que era uma 59 porque quando ele foi ver os captadores sim eram de 59. Mas no corpo tinha lá impresso 1963 e no braço 1962. Inclusive, eu acho que essa data aqui, em que o René Martinez desmontou a guitarra, eu acho que tá errada. Deve ser 1990 aqui, no lugar de 1980. Até porque o primeiro disco do Steve, o Texas Flood, foi lançado em 83. Acho que nessa época o René nem trabalhava com eles. Pode ser que essa data aqui esteja errada. E aí, em 85, durante essa entrevista, o Steve acreditava que a sua guitarra era uma 59. E é isso, a primeira guitarra dele, que foi a primeira esposa. E agora ele vai falar um pouco sobre essa branquinha, que é um pouco mais nova, que foi uma guitarra feita na Charlie Custom Shop. Tem também lá no SRV Archive, olha ela aqui. Foi feita pelo Charlie Weirs, o dono da Charlie's Guitar Shop, em 84. E o René Martinez, no caso, que era o Guitar Tech do Steve Ray Vaughan, era o sócio do Charlie na Charlie's Guitar Shop. Para mim, a grande observação dessa guitarra dele, da Charlie, são exatamente os captadores, que são 3 lipstick da Danelectro, que o Steve vai falar mais no próximo vídeo que a gente vai ver, que é uma entrevista com ele, já em 1987, uma entrevista em que ele é perguntado diretamente sobre qual equipamento ele está utilizando na altura, nessa época daí, em 87. Bora lá. I'd like to talk a little bit about your gear today. Okay. What kind of amplifiers do you use? A entrevista já começa diretamente com o Steve sendo perguntado quais os amplificadores que ele está utilizando. E ele fala que hoje em dia está usando 2 tipos diferentes, mas que por muito tempo ele utilizou esses 2, os Fenders Vibroverbs e os Fenders Super Reverbs, Along with Dumble. além de um Dumble, que a gente pode também novamente conferir aqui no SRV Archives. A gente tem aqui o Fender Vibroverb, que ele estava se referindo, e o Super Reverb, e o Dumble, o Steel String Singer, que é um mais limpão, que é inclusive o que o John Mayer herdou, ou comprou, ou enfim, é o que o John Mayer usa também, que era do Steve Ray Vaughan. E que agora ele utilizava esses 3, mas que agora ele foi para um rig um pouco menor, na quantidade de números, né, na quantidade de amplificadores diferentes, não necessariamente do tamanho deles, né. I'm using a Marshall Major. Ele está utilizando agora um Marshall Major, que a gente pode conferir lá no site também. É um Marshall Major de 200 watts de potência. Deve ter muito volume esse bicho. And a Dumble. E o Dumble também. Os 2 juntos. A viagem do Dumble, que é esse, o Steel String Singer, é ser realmente mais limpão. Não é extrair overdrive dele.
São 2 gabinetes, 4 de 12, And a Leslie. e uma caixa Leslie, que é essa Fender Vibrotone, pra quem não tá ligado, que é uma caixa Leslie. Aquele efeito dele, que é meio coros e tal, aquela modulação, vem dessa caixa que tem um falante que fica girando aí e que gera esse tipo de efeito. Foi desse tipo de caixa que surgiram os efeitos tipo coros, flanger e etc. Que nessa época aí era feito de forma física, era uma caixa gigante, né? Só para dar o efeito. Lá no SRV Archives fala um pouco mais sobre esse Marshall, o Major Lead, dizendo que ele utilizou no começo caixas gigantes de 4 de 15 e até 8 de 10 que eram feitas originalmente para baixo, mas que finalmente ele passou a usar as 4 de 12, como ele falou aí na entrevista, que tinha os falantes da Electro Voice, que eram exatamente os mesmos falantes que ele utilizava com os Dumbles. E aqui tem informação muito maluca dizendo que os Marshall Majors, eles tinham muitos problemas, que tinham problemas com as válvulas, tinham problemas com voltagens altas, as válvulas estouravam durante os shows, mas que caso elas não estourassem, caso elas resistissem por todo o set, o Steve utilizava os Marshall para fazer uma versão extremamente barulhenta de Voodoo Child. Então é isso, Marshallzeira e o Dumblezão para ter um som mais limpo. Na minha opinião, boa parte do tamanho, da espacialidade do timbre do Steve vem exatamente disso, dele sempre estar somando amplificadores. Ele fala aí no começo que ele somava 2 tipos diferentes de Fender, e nessa época aí, essa entrevista de 87, ele estava somando um Marshall com um Dumble, além da caixa Leslie. E se vocês observarem nas gravações, sempre tem algum pan interessante, em que você percebe que tem amplificadores diferentes rolando ali, saca? Pelo espectro estéreo, e acho que isso influencia bastante no timbre. E foi pensando nisso que eu produzi a aula do meu curso. Para quem não sabe, eu tenho um curso aqui na internet que o nome é Todos os Timbres, e que eu ensino todo o meu conhecimento sobre timbres de guitarra e passo todos eles para vocês, e todas as demonstrações são feitas com plugins 100% gratuitos, mas que você pode aplicar todos os conhecimentos em qualquer tipo de equipamento. Dá uma sacada aí no som que eu tirei do Steve Ray Vaughan. Bora lá, Marshall do lado esquerdo, Fender do lado direito. Volume da guitarra bem baixinho para dar aquela limpada. Mas que se você aumentar o volume, meu velho, som extremamente dinâmico, apenas com o botão de volume você consegue fazer essa diferença toda no timbre. E se você acionar o Tube Screamer ainda, meu velho, é que a guitarra vem gritando. A guitarra é uma Fender American Traditional com um set de captadores Vintage Noiseless do Eric Clapton ligado diretamente na minha interface de áudio, e esses timbres vieram todos de plugins 100% gratuitos que eu ensino como chegar neles, além de várias aulas sobre diversos timbres no meu curso, Todos os Timbres. O link é o primeiro aí na descrição, beleza? De volta pro vídeo. Continuando agora para os pedais do Steve, que como vocês sabem, eu acabei de demonstrar aí, né? Um deles é o Tube Screamer. And I'm using a Tube Screamer right now. The reason I use Tube Screamer is because I still haven't found anything that I like better. And I'm still looking. Ele usa basicamente 3 coisas. Usa a caixa Leslie, como ele já falou anteriormente. Utiliza o Tube Screamer, o Ibanez TS9. E ele fala que, velho, a razão pela qual eu utilizo o Tube Screamer é porque eu não encontrei nada melhor até hoje, saca? E eu continuo testando, continuo procurando novos pedais de drive, de overdrive. Mas o meu preferido tem se mantido, ainda tem sido o
TS9. Então, eu continuo utilizando ele. Utiliza também um wah-wah velhão da Vox. Isso aqui no meio é um switcher que separa aí do sinal principal da guitarra dele. Separa um sinal principal só com a guitarra de um sinal que estão passando pelos pedais, que está passando pelos pedais. Tem alguns vídeos aí fazendo análises desse set dele, que a galera diz que inclusive ele liga o wah-wah depois do Tube Screamer. É uma coisa que fica meio confusa aí, né? Nesse emaranhamento aí de pedais. Essa mesma informação se repete lá no site que eu falei, no SRV Archive. Então possivelmente era isso mesmo. I've seen you using a white Stratocaster style guitar with Dan Electro lipstick pickups. Na segunda parte da entrevista, agora o Steve fala um pouquinho mais sobre as suas guitarras. Na época, ele também estava utilizando a Charlie, que é a guitarra branquinha. E ele fala que a guitarra foi feita pelo Charlie na Charlie Custom Shop, que era a loja que basicamente todo mundo ia lá consertar as guitarras dele, porque realmente o Charlie era o mestre e a guitarra começou como um Stratocaster e foi sendo modificada pelo Charlie, em conjunto com o sócio dele, que era o René Martinez, que hoje está trabalhando para ele como guitar tech dele, hoje no caso na época, né, 87, e que foram adicionados esses captadores da Dan Electro, que para o Steve são mais gordões, são mais graves, são bem mais definidos e, segundo ele, com mais mordida. Eu, pessoalmente, acho o som dessa branquinha o melhor som de guitarra dele, porque para mim o som da guitarra clássica dele, que todo mundo conhece, que foi a primeira, né, a primeira esposa dele, eu acho ele muito ardidão, saca? E pra mim, quando o Steve passou a usar essa branquinha, isso foi 100% resolvido, o som veio muito maior, muito mais gordão, pra mim, mais interessante. E que outra diferença também dessa Charlie, da branquinha, é que ela tem apenas 2 potenciômetros, não tem 3, como o Stratocaster normal, e que ele notou que quando você tira um dos potenciômetros, o som da guitarra muda. E aí o Steve fala que também algumas modificações foram feitas na Charlie, na branquinha, para que ela funcione melhor na afinação que ele utiliza, que é a E-flat, que é o Mi bemol, que é a afinação que ele utilizava, e que essas guitarras aí eram mais apropriadas para esse tipo de afinação. Não sei que diferenças são essas, nem ele. Só disse que elas existiam. E que o Charlie também fez algumas pequenas mudanças nos captadores, que ele também não sabe exatamente quais foram, mas que eles não são completamente de fábrica. Acho que tem alguma mutreta aí, mas que ele não sabe dizer qual é. E que ele gosta bastante desses captadores, acha que eles são demais, são muito bons. Inclusive, às vezes ele pensa que esses captadores são melhor do que captadores clássicos de Stratocaster, captadores normais de Stratocaster, como os da primeira guitarra dele. E é isso dessa entrevista, era isso que eu queria mostrar para vocês. E aí a gente vem para algumas outras informações interessantíssimas que temos aqui no site, no SRV Archive, sobre o equipamento dele. A gente tem bastante informação sobre as cordas e sobre as palhetas. Falando logo sobre as palhetas que ele utilizava, ele tocava de uma forma bem diferente, ele não utilizava a ponta da palheta, ele tocava com o lado da palheta. Como a gente pode ver aqui no detalhe, isso é uma palheta utilizada por ele e está completamente destruída, completamente comida do seu lado. Tem até um vídeo, deixa eu catar aqui, que dá pra ver no detalhe ele tocando e ele dá uma giradinha, ó. Você percebe que ele tá tocando com a palheta invertida, né? Dá pra ver, ó, que a palheta tá invertida e que ele toca com o lado da palheta. Olha lá, deu pra ver, né? E o resultado disso é que elas ficam assim. E aí, finalmente, falando sobre a grande polêmica das cordas que fez mudar a percepção sobre calibre de corda de guitarra, literalmente, do mundo inteiro. A gente tem um vídeo aqui do René Martinez, do Guitar Tech dele, falando sobre essas cordas, sobre esse danado desses calibres, que assim que ele conheceu o Steve, ele utilizava cordas grossíssimas, utilizava cordas 013, que o René Martinez lembra a gente que isso era 1985. Não existia corda mais grossa do que 60, no caso do bordão, né, de uma 013. Era uma época, como a gente vê aqui também no SRV Archive, que guitarristas que eram famosos na época, por exemplo, Jimmy Page e Jeff Beck utilizavam 08. Hendrix tocava com 9 e 10, um set custom. E aí aparece o Steve com um som mais gordo do que o de todo mundo, utilizando a danada da 013 para tocar rock, para tocar blues. 013 era uma coisa muito comum dos guitarristas de jazz, mas que não era vista em guitarristas de rock e blues.
Então ele chegou com aquele timbre gigante, aquele timbre gordão, chocando todo mundo. Só que isso deu problema, como diz o próprio técnico do Stevie. And we played so many shows that he would start tearing the skin off of his fingers and they would bleed. Os dedos do Steve durante os shows começaram a abrir, começou a destruir a pele dos dedos dele. E começou a sangrar de uma forma que estava ficando muito difícil, logicamente, né? Continuar os shows. E o René chegou pra ele e falou, velhão, tem que abaixar esse calibre dessas cordas aí, né? E o Steve inicialmente negou, mas velho, sobre o timbre, velho, eu tenho que manter esse calibre por causa do timbre. E aí o René falou, velho, mas se você não diminuir o calibre, não vai ter nem timbre bom, nem timbre ruim, não vai ter timbre nenhum, porque tu não vai conseguir mais tocar, velho. Tu tá se mutilando aí, se destruindo, saca? O Steve, felizmente, ouviu o Guitar Tech dele e eles começaram a pensar nesse jogo de cordas que poderia substituir o que ele usava na época, que era o 013, e começaram a conversa com a JHS para produzir exatamente o set assinatura do Steve, que continuaria grosso, mas que salvaria os dedos dele. O louco é que até lá, até acontecer esse set assinatura custom, uma das soluções que o René deu, que o Guitar Tech dele deu, foi passar super cola, velho, nos dedos do Steve. E por incrível que pareça, meu velho, isso parece ser doideira, parece ser maluquice. É doideira, é maluquice, mas funciona. Eu já testei, eu já fui nessa onda brilhante, né? Nessa ideia brilhante de tentar também utilizar 013 no extrato, exatamente na época que eu tava pegando alguns leaks do Steve. E é claro que eu coloquei 013, né? Como não? Como é que poderia ser diferente? E é claro que eu arrombei também os meus dedos, que eu abri os meus dedos e ficou impossível de tocar. Então eu fiz esse teste, passei Super Bonder na ponta dos dedos e de fato é quase como se a cola se transformasse numa nova camada de pele, que você deixa de sentir a dor, porque realmente a cola ela fica muito rígida, muito dura e você consegue voltar a tocar. Provavelmente isso não é nem um pouco saudável, né? Você tá colocando cola em contato com o seu corpo aberto, né? Mas que funciona, funciona. Claro que eu deixei essa ideia maluca de lado, né? E aí, sobre o set, a assinatura dele, a gente tem aqui algumas fotos no site, no SRV Archive, e a gente tem uma carta aqui diretamente do técnico da JHS e também do Artist Relations, o cara que cuida dos artistas da JHS, o Dave Cowles, explicando, né, como é que foi esse set, como é que foi esse trabalho, dizendo que o Steve utilizava de 011, 012 até 013 na mesinha, dependendo da noite, que isso ficou insustentável e que eles produziram juntos esse set custom. E ele inclusive diz aqui as medidas 011, 015, 019, 28, 38, 58 no misão, e que esse foi o set que o Steve utilizou por muito tempo. Tem inclusive um set aqui, ó, original, no Reverb, o reverb.com, né, é um site que vende bastante equipamento de guitarra, utilizado, vintage, e tem ele aqui, ó, JHS, Custom Set, SRV, de níquel, pela bagatela de R$ 2.509,74. Mó limpeza, né? O set de 1989, e a gente tem aqui ele separadinho, exatamente, 11, 15, 19, 28, 38 e 58, como tem lá na cartinha do cara da JHS. Isso aí foi exatamente o que gerou uma lenda, né, no mundo guitarrístico, como se cordas mais grossas de guitarra fosse igual a mais som de guitarra. Hoje, felizmente, a gente sabe que isso não tem nada a ver. Cordas mais grossas de guitarra vão te dar sim uma característica, que é uma lama gigante de mais graves, isso realmente acontece, mas que, por exemplo, uma galera fala muito sobre peso, né? Velho, o grave que venha mais de calibres mais grossos deixa o som mais embolado, não mais pesado, tá? Então, se você quiser propositalmente deixar o seu som mais embolado para sons muito graves mesmo, como por exemplo uma Alhambra mais stoner, rock por exemplo, aí você pode utilizar um calibre mais grosso, mas ele não vai te dar mais peso, não vai te dar mais definição, muito pelo contrário, vai borrar o seu som. Hoje a gente tem um vídeo excelente sobre calibre de corda, que é o vídeo do Rick Beato. Ele faz alguns testes e fica muito claro no vídeo, velho, como quando ele vai reduzindo o calibre das cordas, o som vai ficando mais definido. E hoje, por exemplo, eu utilizo 010 em extrato, mas eu prefiro o som
de 09, mas como eu toco também de uma forma um pouco emocionada, né? Eu ainda não consegui migrar para 09. Enfim, hoje essa lenda foi desfeita, né? Claro que ainda tem um outro guitarrista ou não que se acha mais homem e mais macho porque ele utiliza um calibre mais grosso, saca? E isso é só engraçado, né? Aí vamos rir, né? Sobre essa situação. E bom, além disso, a gente tem algumas outras informações também nesse site que são bastante interessantes, porque como o próprio Steve disse, ele sempre estava testando novos equipamentos. A gente tem aqui outros pedais que, por exemplo, ele utilizou durante a carreira de uma forma, inclusive, bastante detalhada. Por exemplo, tem aqui o Fuzz Face, que ele adicionou ali no set em 1988. Temos aqui alguns outros tipos de fuzz. Esse site aqui, ele é tão detalhado, velho, que ele fala até, por exemplo, sobre esse pedal aqui da Electro Harmonix, que foi um pedal que ele usou literalmente apenas por um show do Daytona Beach em 25 de março de 87. Então, assim, esse site é ouro. Quem quer saber mais detalhadamente, venha nele. srvarchive.com, que não tem erro, velho. As informações estão todas aqui. Beleza, beleza? E foi isso aí. Esse foi o React de hoje. Não se esqueçam que se você quiser aprender mais sobre timbres, a timbrar melhor o seu equipamento e ter disponível várias possibilidades com plugins 100% gratuitos, dá uma olhadinha no meu curso, no Todos os Timbres. O link é o primeiro aí da descrição. Me segue lá no Instagram para participar da votação dos próximos Reacts. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e se quiser ajudar mais ainda, clica aí em Seja Membro, torne-se membro a partir de R$5 por mês. Você já pode ajudar o canal a ter uma vida longa e próspera. Beleza, beleza? Valeu, até o próximo vídeo. Valeu!